Olá pessoal, como prometido, agora nós vamos refletir sobre o Pacto Federativo, que a gente já tanto ventilou. O que é o Pacto Federativo, como reza na Constituição em seus artigos 145 e 162 da Constituição de 88? Ele define as competências tributárias para estados, municípios e para a União, os encargos tributários de cada um desses entes, e define os mecanismos de partilha do bolo tributário. Um exemplo aí mais concreto é o Imposto de Renda sobre Pessoa Física, o IPI. Por exemplo, 48% são repassados aos estados e municípios. As contribuições sociais, aí já é outra história, elas não são repassadas, pois não consta essa obrigação na Constituição Federal. Os estados têm como principal fonte o IPVA e o ICMS. Por sua vez, os municípios, o IPTU e o ISS. A União, o Imposto de Renda, e o IPI. Estou dizendo assim, os principais. Claro que nós temos vários outros tributos. No Pacto Federativo, há a defesa da autonomia local, que está se ventilando muito. E aí, de novo, vem a PEC do guru, do Paulo Guedes. Aí é a fala dele, que ele vai descentralizar, desvincular, desindexar as verbas do orçamento da União, e tendo alcance também para estados e municípios. A equipe diz que a medida é prioritária e que não vai desistir da ideia. Qual o impacto, o efeito, o problema da proposta de Paulo Guedes? Poxa, professor, por que você insiste tanto em Paulo Guedes? Porque ele é o ministro que conduz esse assunto. E por que esse assunto, Lomeu? Porque esse assunto está em voga, não se fala outra coisa, ou pelo menos nos bastidores, ou pelo menos os analistas que acompanham, que entendem dessa área e compreendem os impactos que essas medidas vão ter na nossa vida. Isso nos preocupa, daí porque levar essa reflexão até a nossa gente. Olha só, pessoal, definir um novo pacto federativo, beleza, fazer os devidos ajustes, tem nada contra. Agora, olha o que está por trás dessa proposta, dessa tentação, que inclusive ele chegou a dizer: o bom seria se aprovássemos a reforma da Previdência juntamente com o Pacto Federativo. Ou então a gente faz da Previdência, depois o Pacto Federativo, ou o Pacto primeiro, depois a Previdência. Ou seja, ele não fala em outra coisa. E vocês, com relação à Previdência, acho que já deu para entender o porquê que ele tanto interessa. Porque isso dá muito dinheiro. E a questão do Pacto Federativo não é diferente. Vejam bem, pessoal, olha que covardia. Hoje, pela Constituição Federal, pelo menos 25% do orçamento tem que ser aplicado em educação. Isso é obrigação. Se os estados e municípios não comprovarem que aplicaram esse percentual, o seu governante, o seu gestor, ele é responsabilizado. Pode ficar inelegível, inclusive. Tem que comprovar também que aplicou determinado percentual obrigatório em saúde, em segurança, em transporte. Isso não é favor, não, gente. Isso é uma definição que lá na Constituição de 88, o país discutiu e achou por bem que deveria ser assim. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Cada país discute aquilo que acha que é interessante para a sua gente. E no Brasil ficou acordado assim, que 25% do orçamento seria aplicado em educação e que, portanto, o governante, o prefeito, o presidente da República tem que comprovar que aplicou esse recurso que não é dele, é da sociedade, que nós pagamos no momento que compramos produtos, pagamos serviços, no preço que nós pagamos, ali está embutido o imposto, que vai para os governos que tem que retornar para nós por meio de serviços, escolas, hospitais, transporte público e por aí afora. Então, não é favor nenhum. Quem vai governar sabe disso, ou deveria saber, e quem é governado também deveria saber disso.
Pois bem, o que é que existe por trás, né, dessa proposta, então, de Paulo Guedes? Ele quer retirar a obrigatoriedade desse imposto. Ele quer retirar esse percentual de 25% para a educação ou tantos por cento para a saúde, e ele diz o seguinte, abre aspas, palavras dele: o país já caminhou, já temos maturidade suficiente para cada prefeito, cada governador e o próprio presidente saber que tem sim que aplicar em educação, em saúde, nas questões prioritárias. São palavras dele. Em pleno século XXI, né, gente? Ele diz isso aí. Eu até poderia concordar com ele. Mas vamos combinar uma coisa, minha gente. Olha o que está acontecendo em pleno século XXI, né? Com relação às contas públicas. Olha o que a gente está vendo. A realidade autoriza alguma autoridade a afirmar que nós podemos retirar da Constituição esses percentuais obrigatórios a serem aplicados em políticas públicas. Em outras palavras, nós confiamos, nós estamos nesse grau de maturidade a ponto de deixar os recursos públicos na mão do prefeito, do governador e do presidente e dizer, olha, fica à vontade, aplica no que você achar que deve, retirando a obrigatoriedade de um mínimo de percentual para as áreas prioritárias. Vocês acham que nós já podemos fazer isso? Mesmo tendo esses percentuais, nós temos tantos desvios daquilo que não devia sair fora do eixo. Mesmo tendo esse percentual, sabendo que dá cadeia, sabendo que desviar recursos do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, desviar recursos da merenda escolar, isso dá cadeia. Ainda assim, nós temos gestores públicos que fazem esse desvio. Imagina se eu retiro isso da Constituição. É o que o senhor Paulo Guedes quer. Então, professor, por que ele quer isso? Aí nós vamos responder o seguinte, porque o mercado financeiro interessa. O mercado financeiro pressiona para retirar esse gesso que eles falam, né? Está engessando muito o orçamento público. A gente ouve muito isso. Olhem na Band News, na Globo News, toda hora falam isso. Está muito engessado o orçamento público. Precisamos melhorar, aprimorar isso. Quando eles falam que está engessado, significa que já está determinado cada percentual em cada área. E eu respondo, que bom que está engessado, porque o dinheiro não é seu. Tem lugar para ser aplicado. Se eu tirar então esses percentuais, como é que fica então a arte, né? A rebeldia do nosso gestor público com os nossos recursos públicos? Mas o mercado financeiro não preocupa com a educação pública, porque eles não precisam. O mercado financeiro não precisa de hospital público, eles não precisam. Lembrando, mercado financeiro não emprega, mercado financeiro não é o mercado onde você faz a sua compra, não é a mercearia, mercado financeiro não é nenhuma loja, mercado financeiro é um grupo de agentes financeiros que fazem aplicações na bolsa de valores, não fabricam um pão e não geram emprego. Essa gente não nos interessa. O que é bom para essa gente não é bom para a educação, não é bom para a saúde. O que é bom para nós também não é bom para eles. São interesses conflitantes. Se a gente não conseguir entender isso, fica difícil discutir o orçamento público. E fica difícil discutir políticas públicas. E se a gente entender, aí sim, dá para compreender o porquê dessa ganância do ministro em impor esse tal pacto federativo. É isso que nós temos que ficar atento e muito interessante nesses dias aí de mobilização no Brasil todo contra a reforma da Previdência, e nenhum canal da grande imprensa circula isso, porque eles não estão nem aí pela Previdência, eles não dependem disso. E não falam também dos problemas que esse pacote aí do Pacto Federativo pode trazer para nós, porque eles também não importam. Então, minha gente, vamos prestar atenção no que a gente está ouvindo da grande mídia, vamos buscar novos canais alternativos para discutir as questões que nos interessam, tá bom? Pensem nisso, grande abraço.